Tempo comum, 15ª semana, quinta-feira. Tema: 25. O jugo do Senhor é suave. Pontos a meditar. 1. Jesus Cristo liberta-nos das cargas mais pesadas. 2. Devemos contar com o peso da dor, das contrariedades e dos obstáculos. 3. Espírito esportivo. Rigeza e alegria para enfrentar tudo aquilo que contraria ou é menos agradável, o que se opõe aos nossos planos ou produz pesar e dor. Fugir do desalento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vinde a mim, todos os que estáis fatigados e sobrecarregados, diz Jesus no Evangelho da Missa, e eu vos aliviarei. O Senhor dirige-se às multidões que o seguem, maltratadas e abatidas, como ovelhas sem pastor, e liberta-as dos fardos que as afligem. Os fariseus sobrecarregavam-nas de minuciosas práticas insuportáveis, e em troca não lhes davam a paz que almejavam nos seus corações. Os fardos mais pesados dos homens, ensina Santo Agostinho, são os pecados. Jesus diz aos homens que carregam fardos tão pesados e detestáveis e que suam em vão debaixo deles: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Como alivia os sobrecarregados pelos pecados, senão mediante o perdão dos mesmos? Cada confissão é libertadora, porque os pecados, mesmo os veniais, afogam e oprimem. Saímos desse sacramento restaurados, dispostos a lutar novamente, cheios de paz. É como se o Senhor dissesse: todos os que andais atormentados, aflitos e carregados sob o fardo dos vossos cuidados e desejos, abandonai-os, vindo a mim, e eu vos recriarei, e encontrareis para as vossas almas o descanso que vos foi tirado pelas vossas paixões. O Senhor, em troca desses fardos do pecado, da soberba, da falta de generosidade, convida-nos a partilhar do seu próprio jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. E Santo Agostinho comenta: este jugo não é um peso para quem o carrega, mas asas para quem vai voar. Os compromissos próprios da nossa vocação cristã e aquela parte da cruz que nos cabe a cada um são um doce peso. E esta amável carga permite-nos remontar até o próprio Deus. Além disso, junto de Cristo, as dificuldades e os obstáculos adquirem um sentido totalmente diferente. Em vez de serem a nossa cruz, convertem-se na cruz de Cristo, com a qual corredimos, ao mesmo tempo que as nossas faltas se purificam e as nossas virtudes crescem. E, no entanto, levanta-se tantas vezes ao nosso redor a voz de pessoas boas, mas sem uma fé viva, imersas no comodismo, que não entendem o sacrifício. Esse caminho é muito difícil, disse-te ele, e ao ouvi-lo, concordaste ufano, lembrando-te de que a cruz é o sinal certo do caminho verdadeiro. Mas o teu amigo reparou somente na parte áspera da senda, sem ter em conta a promessa de Jesus.
O meu jugo é suave. Lembra-lhe isso, porque, quando o souber, talvez se entregue, talvez venha a compreender melhor que ele também foi chamado à santidade. Devemos proclamar aos quatro ventos que o caminho que segue de perto os passos de Jesus é um caminho cheio de alegria, de otimismo e de paz, ainda que sempre estejamos perto da cruz. E precisamente dessas tribulações, acolhidas por amor a Deus, tiraremos frutos extraordinários. Recorda-te, aconselha-nos São Francisco de Sales, de que as abelhas, no tempo em que estão fabricando mel, comem e sustentam-se de um produto muito amargo, e que, de igual maneira, nós não podemos fazer atos de maior mansidão e paciência, nem compor o mel das melhores virtudes, senão enquanto comemos o pão da amargura e vivemos no meio das aflições. Dois. É difícil, talvez impossível, encontrar uma pessoa que não esteja sofrendo alguma dor, doença ou preocupação de um tipo ou de outro. Não deve acontecer com o cristão que comenta São Gregório Magno. Há alguns que querem ser humildes, mas sem serem desprezados. Querem contentar-se com o que têm, mas sem padecer necessidade. Ser castos, mas sem mortificar o corpo. Ser pacientes, mas sem que ninguém os ultraje. Quando procuram adquirir virtudes e ao mesmo tempo fogem dos sacrifícios que as virtudes trazem consigo, assemelham-se aos que, fugindo do campo de batalha, quereriam ganhar a guerra vivendo comodamente na cidade. Sem dor e sem esforço, não há virtude. Devemos contar com dificuldades, com preocupações e com penas. Numas épocas, manifestar-se-ão de uma forma mais custosa, e em outras serão mais leves. Mas, junto de Cristo, serão sempre suportáveis. Estas contradições, grandes ou pequenas, aceitas e oferecidas a Deus, não oprimem. Pelo contrário, preparam a alma para a oração e para ver a Deus nos pequenos acontecimentos da vida. O Senhor não permitirá que nos chegue nenhuma dor, nenhum apuro, que não possamos enfrentar se recorremos a Ele pedindo ajuda. Se alguma vez tropeçamos com uma contrariedade maior, o Senhor nos dará também uma graça maior. Se Deus te dá a carga, Deus te dará a força. Enquanto estivermos na terra, devemos contar com as dificuldades como coisa normal. Já São Pedro advertia os primeiros cristãos: caríssimos, quando Deus vos provar com o fogo da tribulação, não vos perturbeis como se vos acontecesse alguma coisa de extraordinário. Não nos surpreendamos. A senda da felicidade e da eficácia passa precisamente pelo caminho da cruz. Todo ramo que, unido à videira, dá fruto, o Senhor poda-o para que dê mais fruto. Mas nunca nos deixa sozinhos. Está sempre junto dos seus, especialmente quando mais se faz notar o peso da vida. Três. Do Senhor só nos chegam bens. Quando Ele permite a dor, a contrariedade, problemas econômicos ou familiares, é porque deseja para nós um bem ainda mais valioso. Frequentemente, Deus abençoa os que mais ama com a sua cruz para que saibam levá-la com garbo humano e sobrenatural. Quando um dia Santa Teresa, já quase no final da vida, se dirigia a uma cidade a fim de iniciar uma nova fundação, encontrou pela frente caminhos impraticáveis e rios que tinham transbordado. Depois de passar a noite,
doente e fatigada, numa pousada tão pobre que nem sequer tinha camas, decidiu prosseguir viagem, porque o Senhor assim lhe pedia. Ele tinha-lhe dito: não faças caso destes frios, que eu sou o verdadeiro calor. O demônio emprega todas as suas forças para impedir essa fundação. Emprega-as tu da minha parte para que se faça. E não deixes de ir pessoalmente, que será grande o proveito. O certo é que, no dia seguinte, a santa decidiu atravessar o rio Arlazon numas condições tais que, quando a caravana chegou às margens do rio, não se via senão um imenso lençol de água sobre o qual mal se distinguiam as pranchas flutuantes que formavam a ponte. Os que estavam na margem viram como a carroça onde ela ia oscilava e ficava suspensa à borda da corrente. Teresa pulou, com a água pelos joelhos, mas como estava sem forças, machucou-se. Dirigiu-se então ao mestre, em tom amavelmente queixoso. Senhor, entre tantas dificuldades, e acontece-me isto? E Jesus respondeu-lhe: Teresa, assim trato eu os meus amigos. E a santa, cheia de engenho e de amor, respondeu-lhe: Ah, Senhor, por isso tendes tão poucos. Depois, todos voltaram a ficar contentes, porque em passando o perigo, era recreação falar dele. O Senhor deseja que enfrentemos as contrariedades com paz, com rigeza, com alegria e confiança nele, sabendo que nunca falhou aos seus amigos, especialmente se estes só desejam fazer a sua vontade. Junto do sacrário, enquanto dizemos talvez adoro-te devote latens deitas, adoro-te com devoção, Deus escondido, verificaremos que, mesmo nos casos aparentemente sem saída, a carga junto de Cristo se torna leve e o seu jugo suave. Ele ajuda-nos a ter paciência e a encarar os obstáculos com espírito esportivo, e sempre que seja possível, com bom humor, como fizeram os santos. Com esta atitude, fazemos um grande bem à nossa alma e à de todos aqueles que vivem perto de nós. Espírito esportivo e alegria para enfrentarmos tudo o que nos contraria ou nos é menos grato, o que se opõe aos nossos planos ou produz pesar e dor. E também simplicidade e humildade para não inventarmos problemas e dores que na realidade não existem, para deixarmos de lado as desconfianças, para não complicarmos falsamente a vida. Porque ainda que os obstáculos sejam reais e se deva contar com eles, corre-se por vezes o risco de exagerá-los, dando-lhes excessiva importância. Pode acontecer de, em vez em quando, que cheguemos a pensar que não fazemos nada de proveito, que tudo vai de mal a pior, que somos ineficazes na ação apostólica, que o ambiente pesa de tal maneira que não adianta ir contra a corrente. É uma visão deformada das coisas, talvez por não contarmos com a verdadeira realidade. Somos filhos de Deus e nunca nos faltará a graça para alcançarmos um bem muito maior. Junto do Senhor e com a proteção de Santa Maria, refúgio nostrum et virtus, nosso refúgio e fortaleza, saberemos matizar e definir aquilo que não vai tão bem. Pediremos ajuda ao diretor espiritual e aquilo que nos parecia tão custoso tornar-se-á fácil de enfrentar. Este espírito otimista, alegre e cheio de fortaleza é imprescindível para progredirmos no amor de Deus e para levarmos a cabo uma fecunda atividade apostólica. A alma rodeada de dificuldades robustece-se, torna-se generosa e paciente. Nos obstáculos,
Devemos ver sempre a grande ocasião de nos tornarmos fortes e de amarmos mais. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.